Bom dia, amado irmão, paz do Senhor. Nesta manhã, queremos meditar nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta Daniel. Nosso capítulo, capítulo 3, esse capítulo tão famoso, talvez uma das histórias mais famosas do livro de Daniel. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 3. Vamos meditar nesse texto. É um texto riquíssimo, tem muitas aplicações, é muito atual. Esse texto do capítulo 3, quando Ananias, Misael e Azarias vão para a fornalha, são lançados na fornalha de fogo, porque se negam a adorar a imagem que Nabucodonosor havia feito. Um texto que começa com a grandeza e a glória, a força, né? Inclusive a ameaça de Nabucodonosor e da Babilônia, mas termina com a soberania de Deus, com a glória de Deus, ofuscando e mostrando que toda aquela estátua e todo aquele culto nada era diante do único e verdadeiro Deus. É interessante como esse texto fala de culto, esse texto fala de adoração, esse texto nos arremete à importância do mandamento: adorarás apenas o Senhor teu Deus, que você não deve ter nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou na terra. Lá em Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos. Então nós temos aí o elemento culto sendo colocado, e isso não é a primeira vez. Veja, no capítulo 1, eles não querem participar do alimento que era oferecido em um culto aos deuses. Agora no capítulo 2, no capítulo 3, o culto novamente está em voga. Isso Nabucodonosor levanta uma estátua para ser cultuada e adorada. Depois você vai ver no capítulo 5, no capítulo 6, que Ciro ele coloca um decreto que somente a ele por um mês devem ser feitas orações. Novamente a ideia do culto, da busca a Deus é cerceada, é limitada. Então, se existe um elemento que na Babilônia é muito nítido, muito claro, é a perversão do culto, é a distorção do culto, é o impedir o culto ao Senhor, ou desfigurar esse culto a Deus. Veja que em nenhum desses momentos há proibição de você cultuar a Deus, a não ser no caso da oração. Mas o que na Babilônia se tenta é mesclar, é misturar essa ideia de que Deus pode estar na sua vida, que Cristo pode estar na sua vida, mas não ser o primeiro e não ser o único. Lembre-se que o paralelo aí do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão vivendo, exatamente o que o livro de Apocalipse mostra da realidade da segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que o texto de Apocalipse vai falar da grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas. Então a ideia, o paralelo é que o enfrentamento que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o povo de Deus, está tendo na Babilônia é do mesmo jeito, ou muito parecido, é um paralelo daquilo que a igreja, do que os cristãos estarão enfrentando no momento da segunda vinda. Mesma coisa com Ló, também com Noé. Enfim, essa ideia desses momentos que revelam um pico, né, que revelam um estado completamente diferente, exponencial,
de perseguição, de luta, de afundamento no pecado extremo, assim também acontecerá. E como o Senhor Jesus, Ele mesmo faz esses paralelos lá em Mateus capítulo 24, e também no livro de Apocalipse é feito esse paralelo. Da mesma maneira, nós precisamos olhar esses textos, olhar esses momentos da história e dizer, olha, a igreja vai passar por momentos assim, a igreja passa por momentos assim, não exatamente do mesmo jeito, mas com paralelos muito significativos, muito iguais ao que esses irmãos passaram. Então, esse texto aqui do livro de Daniel, o livro inteiro, traz uma revelação muito poderosa e também respostas que a igreja deve ter em meio a toda essa situação que a igreja naturalmente vai viver. O ponto principal aqui, um dos pontos principais é que a igreja não vai ter paz, tranquilidade, segurança na Babilônia. A Babilônia não é a casa do povo de Deus, a igreja nunca vai estar confortável na Babilônia, no mundo em que nós vivemos. Jesus diz, se o mundo vos odiar, saibam que me odiou primeiro a mim. Então a igreja nunca pode estar em busca dessa amizade, do conformar-se com este século, de amoldar-se a forma, o pensamento desse mundo. Então a igreja sempre vai estar desconfortável, o cristão sempre vai estar incomodado com o pensamento, a forma de agir, os valores, a conduta que se tem no mundo, que se tem na Babilônia. O cristão sempre tem que estar incomodado com isso, ele nunca pode se conformar, ele sempre tem que estar inconformado, tem sempre que haver uma insatisfação nesse sentido, não que o cristão vai ser carrancudo, cara feia, aquela pessoa enjoada e tal, truncado, aquela coisa, não, mas ele não vai aceitar no seu coração, e a sua vida vai mostrar isso, que ele não vai aceitar a situação em que o mundo se encontra com esses valores, esse pensamento. A Babilônia e o seu rei querem ser os únicos na vida do cristão, assim também na vida de qualquer pessoa, mas na vida do cristão o ponto é justamente esse, que o rei e a própria Babilônia querem ser o único, é um absolutismo, um totalitarismo, um absolutismo que a Babilônia quer impor, que o seu rei quer impor sobre a vida de todos. Um totalitarismo, um absolutismo filosófico, ideológico, moral, enfim, na realidade uma tentativa de dobrar os cristãos. E você vê que se tenta dobrar os cristãos, primeiro, de uma forma bem doce, né? De uma forma bem agradável. Aqui estão a melhor bebida e a melhor comida do mundo, então desfrute disso, ainda que isso tenha algum aspecto pecaminoso, não na comida em si, mas no processo em que essa comida foi levada até eles por meio de culto, de adoração a deuses, a ídolos, mostrando aí que Deus pode ser deixado em segundo lugar e os meus prazeres em primeiro lugar. É um humanismo, né? Essa ênfase de que os meus prazeres, a minha vontade, os meus deleites estão em primeiro lugar. Os cristãos, então, devem sentir esse incômodo diante dessas tentações, né? Desse dobrar, desse cultuar aos outros deuses, deixar Deus em segundo lugar. Fidelidade a Deus é mais importante do que a vida. É isso que esse texto nos mostra. Ananias, Misael e Azarias, eles estão prontos a serem fiéis a Deus até
até a morte, e é justamente o que diz Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse tipo de fidelidade é que é necessária. Não pode haver uma fidelidade condicional na Babilônia. Quem quiser não ser radical, essa pessoa não será um cristão de verdade. E é interessante porque o mundo onde nós vivemos, a filosofia, a ideologia do mundo, é que uma pessoa, ela deve ser radical nos seus prazeres. E não importa a sua família, não importa as pessoas que estão do seu lado, você pode buscar a sua, entre aspas, felicidade, os seus prazeres, ainda que você destrua tudo. Então, se você, pela sua sexualidade, você quer viver desse jeito, então você pode destruir seu casamento, você pode destruir sua família, você pode atropelar todo mundo por causa da sua sexualidade, você pode atropelar todo mundo, a sua família e todo mundo que te ama por causa dos seus vícios, você pode atropelar todo mundo da sua família, do seu convívio, porque você quer usar o dinheiro ou o seu corpo ou usar substâncias de tal maneira que, ainda que desagrade todo mundo, você deve viver isso. Veja, é isso que a filosofia do mundo, a ideologia do mundo fala, mas quando um cristão diz assim: eu vou passar por cima de qualquer coisa para ser fiel a Deus, não, aí você é radical. Você não pode fazer isso. Olha, isso é demais. A sua fé não é correta, porque você, veja, pelos prazeres, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo em busca dos seus prazeres, em busca da sua, entre aspas, felicidade. Mas se você vai servir a Deus de forma radical, isso não pode ser. Então, o texto sagrado nos mostra, o próprio livro nos mostra, que você pode transgredir, que você pode desagradar a Deus, mas você não pode desagradar a si mesmo. É essa imposição que a ideia totalitarista, absolutista, mostra no livro de Daniel. Mas a fidelidade a Deus deve ser completa, total, radical por parte do cristão. Convém obedecer a Deus antes que aos homens. E veja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estão sendo tentados como Jesus foi tentado. Eles foram tentados com o alimento, Jesus também foi tentado com o alimento. Transforma essas pedras em pães. Eles foram tentados na dependência deles de Deus. No caso de Daniel, ninguém pode orar a não ser o rei. A dependência de Deus. Jesus também foi tentado: atira-te daqui para baixo, porque o teu pai vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito. É só dependência de Deus. Mas também seja tentado na idolatria. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você não adorar a estátua, veja, as tentações que esses jovens estão passando são as mesmas tentações que o nosso Senhor Jesus está passando, e são as mesmas tentações que nós passamos. Então, nós precisamos estar atentos a essas ações que o diabo, que o próprio mundo está tentando impor sobre a nossa vida. E esse Estado totalitarista, e aqui falando de política, que é importante também, porque é um texto político, há uma instituição política, e o rei, o império. Esse império babilônico, ele é um império totalitarista. Ele quer impor na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele quer impor como eles vão orar, quando eles vão orar, a quem vão adorar, a questão familiar. E hoje nós vemos toda essa questão também. Vimos por parte, principalmente aqui, a esquerda tentou impor isso de uma forma mais incisiva, não que a direita não tente fazer alguma coisa assim,
mas a esquerda fez isso com mais imposição, inclusive sem perguntar à sociedade se era isso que ela queria, ela simplesmente foi lá e pôs, a questão da educação sexual. Isso é uma intervenção do Estado na vida particular. Quer dizer, eu não estou enviando meu filho para a escola para ele aprender a ser homem ou mulher, a que tipo de sexualidade ele vai querer ter, entendeu? Com cartilhas, aquela coisa toda. Não, eu estou enviando meu filho para a escola para que ele aprenda português, matemática e as matérias. Essa questão da educação sexual vem da família. Isso não vem da escola, mas o Estado totalitarista ele quer entrar em todos esses aspectos. Ele quer infligir, ele quer ser totalitarista, ele quer ser absolutista, ele quer adentrar a todas as áreas da vida do indivíduo e dizer o que vai ser feito ou não. Então, nós não podemos aceitar isso, nem da direita, nem da esquerda, de ninguém. E aqui tem outro princípio político importantíssimo nesse texto. É que a nossa mente, a mente do cristão está cativa a Deus e a sua palavra, não a ideologia, não a filosofia da direita ou da esquerda. Nós somos fiéis a Deus, Se o rei que tiver, se o presidente que tiver, se o governo que tiver, for contra a palavra de Deus, não importa se esse governo, se esse presidente for de direita ou de esquerda, não importa de onde ele veio, de onde ele saiu, nós vamos obedecer a Deus. Por isso que o cristão, ele tem que ter uma posição política cristã, de fato teocêntrica. Nós obedecemos a Deus. Se o governo, se o presidente, se o deputado, se o senador, seja lá quem for essa autoridade, ele estiver contra a palavra de Deus, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Pronto. Nós não vamos abrir mão do princípio bíblico. Por isso que o cristão precisa ser crítico, politicamente falando, socialmente falando. Ele não pode simplesmente seguir a massa. Todo mundo se prostrou diante da estátua. Todo mundo. Não ficou ninguém, a não ser esses 3 jovens. Só eles ficaram em pé. Então, a igreja, ela precisa dessa desobediência civil. Eles tiveram a desobediência civil em relação aos alimentos, aos prazeres. E a desobediência civil é sempre assim. É pública, sem violência, e explica-se o porquê. Então, nós não comemos esses alimentos, nós não nos prostramos. Eles não jogaram pedra na estátua, eles não viraram a mesa de comida do rei, ok? Daniel abriu as janelas da casa dele e orou como ele costumava fazer. Isso é desobediência civil. Nós obedecemos a Deus primeiro, que aos homens, que ao Estado. O Estado está em segundo lugar. Deus está em primeiro, sua palavra está em primeiro. Isso é muito importante, é um princípio ensinado aqui, e os profetas viveram isso, e a igreja viveu isso. Então, ainda que a igreja pagasse, ainda que os profetas pagaram com a própria vida, eles ficaram firmes em Deus. Essa fidelidade incondicional a Deus, que ultrapassa o totalitarismo estatal, que ultrapassa o absolutismo do governo, é fundamental para a igreja. Você não vai ser um cristão verdadeiro se você não colocar Deus em primeiro lugar. Então, Deus é totalitarista? Não, Deus não é totalitarista. Porque o totalitarismo, o absolutismo, ele impõe aquilo à força. Ele estabelece aquilo, impõe aquilo à força. No Evangelho é o oposto. É em amor que Deus governa toda a nossa vida. É em amor que somos fiéis a Deus. Se obedecemos primeiro a Deus que a todas as pessoas, é porque o amamos. Deus está acima do meu cônjuge, Deus está acima dos meus filhos, dos meus pais, Deus está acima do Estado, Deus está acima de mim mesmo.
Deus está acima do dinheiro, Deus está acima do emprego, Deus está acima de tudo. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é o Senhor. E eu não vou ceder, eu não vou desobedecer a Deus por causa de ninguém. Eu não vou desobedecer a Deus por causa do meu cônjuge, eu não vou desobedecer a Deus por causa dos meus pais, eu não vou desobedecer a Deus por causa do meu chefe, eu não vou desobedecer a Deus por causa do Estado, do presidente, da Constituição brasileira. Eu não vou desobedecer a Deus por nada e nem por ninguém. É um livro que trata de política. E no momento que nós estamos passando no Brasil de polarização, e não apenas no Brasil, no mundo, boa parte do mundo ocidental está polarizado. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Europa, você vê isso aqui na América do Sul, essa polarização, direita e esquerda, essa polarização que está presente. O cristão, ele não está nem na direita nem na esquerda, ele está em Cristo. Ele está em Cristo. E diante da perspectiva bíblica, ele vai ver qual dos candidatos mais se encaixa nessa perspectiva bíblica. E ele vai confrontar as atitudes, os argumentos, a ideologia, a filosofia desses candidatos, o pragmatismo deles diante das Escrituras Sagradas. E aquele que melhor se encaixa nesse perfil bíblico, ele vota nessa pessoa. Mas ele não está cativo a esse partido, ele não está cativo a esse político, ele está cativo a Cristo Jesus o Senhor. Essa mentalidade bíblica é fundamental, meu irmão, porque se você não tiver isso, não, eu sou do partido A, não, eu sou do partido B, eu voto nesse político, caia canivete, você desobedecerá a Deus. Você vai servir o homem e não ao Senhor. Você vai servir de massa de manobra, você vai servir uma ideologia, seja ela qual for, e não a Cristo Jesus. Então, esse livro de Daniel é um livro que mostra essa relação cristão-política. Povo de Deus, política. Geralmente a gente não gosta de encontrar esses detalhes no texto. O que a gente quer encontrar é o aspecto da fé, da vitória, e que Deus livrou da fornalha, que Deus vai me livrar do problema financeiro que eu estou, ou da doença que eu me encontro. Sim, existem esses elementos no texto, e nós vamos vê-los. Mas é fundamental essas lições políticas que o texto apresenta, porque revelam para a gente um padrão bíblico de princípios e comportamentos que o cristão deve ter diante de Estado, diante de ações totalitárias e absolutistas, seja de governantes, de impérios, ou seja lá de quem for. Um ano atrás desse momento, aproximadamente, nós vamos ver Nabucodonosor dizendo, quando Daniel revela o sonho, Deus revela o sonho para Daniel, e Daniel revela o sonho e a interpretação para Nabucodonosor. Nabucodonosor agora diz naquele momento, olha, o Senhor é Deus, não há outro igual a Ele, Ele é o Deus de deuses e tudo. E agora, um ano depois, ele vai desafiar Deus. E a gente vê muito isso, político que bota o nome de Deus. Esse caso mesmo é desse jogador Robinho, que foi julgado em primeira instância, acusado de estupro lá na Itália. Primeira coisa que ele diz: Deus, eu sou evangélico. Não, meu irmão, por favor, você tem que ser crítico. Você tem que ser crítico. As pessoas botam o dinheiro na cueca e dizem que são cristãos. Aqui em Brasília aconteceu isso alguns anos atrás. Semana passada aconteceu isso lá no Congresso. Enfim, nós precisamos ser críticos. Nós não podemos, como Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Cristão não é aquele que diz Senhor, Senhor, porque até os demônios creem, tremem. Mas cristão de verdade é aquele que obedece a palavra de Deus, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, para com essa bobeira de ficar acreditando que todo mundo que diz que é evangélico é um cristão de verdade. A pessoa envenena o marido por 3, 4 anos e está lá fazendo culto de tornozeleira no pé. Entendeu? E todo mundo diz, olha, e o culto apinha de gente.
Rapaz, pelo amor de Deus, ué, que falta de pensamento crítico é esse? Pelo fruto você conhece a árvore boa não pode dar fruto mau. Se a pessoa está dando fruto mau, ela não é uma árvore boa. Quem disse isso foi Jesus. Quer dizer, as pessoas estão acreditando, mesmo vendo frutos ruins, mesmo vendo uma atitude pecaminosa, sendo condenado pela justiça. Não, fulano está sendo perseguido. Não, meu irmão, olha aqui a perseguição verdadeira. Nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Eles não cometeram crime, eles não roubaram ninguém, eles não mataram ninguém, eles não caíram em imoralidade, eles não estão fazendo nada de pecado, de errado. Eles estão dizendo, nós não vamos adorar a sua estátua. E aqui está a vida do cristão. Podem olhar a minha vida inteira, não vão achar corrupção, não vão achar mentira, não vão achar furto, não vão achar imoralidade. Se estamos jogando na fornalha, se estamos jogando aos leões, é por causa da minha fidelidade a Deus. Não foi porque eu cometi crime. Não é perseguição política. Para com isso. Esse livro está mostrando para a gente que a árvore boa produz fruto bom. E esses são os verdadeiramente cristãos. E veja, o desafio de Nabucodonosor é contra Deus. Eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Ele está desafiando a Deus. Agora não tem nada mais a ver com Ananias, Misael e Azarias. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Por que Daniel não está entre eles nesse momento? Porque esse culto, essa adoração foi feita numa província. Daniel estava em outra província. Então é fácil de ver porque Daniel não estava. Era uma província, ainda que um decreto muito amplo, mas havia uma província e Daniel não estava nessa província. Então a fé bíblica não é a fé que diz assim, não, Deus vai fazer um milagre. E se Deus não fizer um milagre, então eu paro de crer. Não, a fé bíblica, ela depende de Deus para viver e para morrer. A fé bíblica, ela não está fundamentada no milagre, mas na cruz de Cristo. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Não, eu confio em Deus, a minha dependência de Deus está, não porque Ele vai me livrar de quando... Se eu cair daqui de cima, se eu for lançado na fornalha ou aos leões. Não é essa a fé bíblica. A fé bíblica não está baseada e alicerçada no milagre. Ela está alicerçada na cruz de Cristo Jesus, pelo que Cristo é, pelo que Deus é, e pela cruz dele. Essa argumentação de que a fé deve estar baseada no milagre é uma argumentação bem satânica. É o diabo que faz isso. Atira-te daqui para baixo porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E o próprio Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus, também está escrito. Veja, nós não fomos chamados a tentar a Deus. Nós não fomos chamados a tentar a Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E ponto. Se Ele não quiser nos livrar, nossa vida pertence a Ele, para viver e para morrer. Isso é uma fé bíblica. A fé bíblica vive por Cristo. A fé bíblica morre por Cristo. Ama e crê no Senhor se Ele faz o milagre, se Ele não fizer o milagre. Essa fé que baseia-se no milagre é uma argumentação bem satânica. É o diabo que tem essa argumentação, não Cristo, não Deus, não a palavra de Deus. Então, cuidado com essa argumentação. Imagine se Ananias e Azarias fossem tradicionais. Fossem pessoas tradicionais, que não querem milagre, numa fé bem morna, bem fria, bem religiosa. Imagina se eles fossem tradicionais. Nós vamos adorar a estátua, porque senão nós vamos morrer, diriam eles, porque Deus não faz milagres. Talvez seria isso. Nós já somos meio frios na fé mesmo, vamos abrir mão, que a gente vai ficar brigando, né, entregando a nossa vida aqui por causa de uma ajoelhada? Que isso, rapaz? É só um culto, é só dar uma dobrada no joelho, no meio de todo mundo, ninguém vai ver a gente. Quem vai ver a gente aqui? São centenas, são milhares de pessoas que estão ajoelhando ao mesmo tempo. Vamos ajoelhar junto com todo mundo, ninguém vai ver a gente. É só ajoelhar, é uma infidelidade tão pequenininha, foi só essa vez, não tem problema. Deus me entende, Deus entende a situação que eu estou passando. Esse é o tradicional. Tradicional é esse, ele é um mero religioso.
ok? Ele vai na conveniência do que as coisas estão acontecendo. Agora imagine se esses 3 jovens fossem neopentecostais. Eles iam dizer para o rei: está amarrado o rei, ok? Está amarrado Nabuco. Ou nós repreendemos essas chamas do diabo e repreendemos também o diabo na sua vida. Eles provavelmente fariam algo assim. E se eles estivessem naquela teologia da psicologia positiva, do positivismo, eles iam ir para a fornalha dizendo assim: não, o fogo não vai nos queimar, o fogo não vai nos queimar, vamos, todo mundo repetindo: o fogo não vai nos queimar, vamos vencer o fogo, vamos vencer o fogo. Está vendo? Essas linhas teológicas são completamente contrárias. Deus não nos livra da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Diferente isso, né? Deus não livrou eles de irem para a fornalha. Deus não os livrou de serem amarrados. Deus não os livrou de serem lançados ao fogo. Deus livrou eles lá. Mas por que eles dizem isso? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não nos quiser livrar, Ele não vai nos livrar. Porque eles sabiam que Isaías tinha sido cerrado ao meio. Porque eles viram e souberam que Jeremias quase morreu 2 vezes, foi espancado, foi jogado no poço e tinha sido levado prisioneiro para o Egito por aqueles restantes do povo de Israel. Quantos homens e mulheres de Deus não morreram por causa do Senhor da glória, por serem fiéis ao Senhor? Então, a fé bíblica, ela é uma fé equilibrada. Ela não tem que defender a Deus. Ela não tem que coagir a Deus. Deus está obrigado a fazer, porque senão eu rasgo a Bíblia. Esse é um doido. Isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. Deus não está obrigado a nada. Deus não está obrigado a nada. Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. E nós vamos ser fiéis a Ele acima de tudo. Acima de qualquer coisa. O objetivo central desse texto não é mostrar que Deus livra ou não da fornalha. Esse não é o ponto central do texto. O ponto central do texto é a glória de Deus, é a soberania de Deus, é que Deus é o único Senhor e o único Deus. O meio pelo qual Deus mostra isso é livrando Ananias, Misael e Azarias da fornalha. Mas a argumentação, o ponto central, a parte mais importante do texto é: o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus livrando eles ou não. O Senhor é soberano livrando eles ou não. É na fé deles que Deus se revela soberano. Se Deus nos livrar ou não, poder Ele ter, Ele faz o que Ele quiser. Ele é o Senhor e o soberano. E nós vamos servir e amá-lo. Nossa vida é dele e acabou. Deus se mostra soberano nessa expressão. E Deus se mostra soberano livrando eles do fogo. O que vai ser dessa estátua depois desse livramento? Me diz, quem vai querer essa estátua de ouro? Ainda que ela tivesse 30 metros e 3 metros de largura. O que é essa estátua depois desse livramento? Não é nada, não é nada. Então, meu irmão, a glória de Deus é o ponto central desse texto. A lição, a maior lição desse texto é que diante das nossas tribulações, perseguições, ameaças, tentações, Deus deve ser glorificado em nossa vida por meio da nossa fidelidade a Ele e por meio dessa fidelidade que você tem a Deus. Deus é revelado como o Senhor e glorioso Deus. Em primeiro lugar, não está o nosso bem-estar, está a glória de Deus. Essa é a lição desse texto. Essa é a lição mais importante, é Deus, não a nossa vida. Não a nossa vida. Essa fidelidade radical é que o texto nos chama. Todos os povos da terra souberam quem é o Senhor por meio da fidelidade radical desses 3 jovens. Aqui está a nossa missão. A missão da igreja, a missão do povo de Deus é pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, espalhando o conhecimento da glória do Senhor, enchendo mentes e corações, a terra inteira do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, por meio do quê? Da sua fidelidade.
por meio da fidelidade do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus é fiel a Ele, ama o Senhor de todo o coração e acima de todas as coisas, Ele é o primeiro e é o único, e eu vou amá-lo e servi-lo de todo o meu coração, não me conformando com este século. E enquanto isso eu mantenho esse relacionamento com Ele por meio da cruz de Cristo e prego a palavra de Deus com uma vida transformada, então a glória de Deus aparece. A terra é cheia do conhecimento da glória do Senhor. Esse deve ser o resultado de todo enfrentamento na vida do cristão, de toda a nossa fidelidade a Deus, sabendo que o Senhor estará conosco na fornalha para nos livrar ou para queimarmos nelas, para sermos engolidos pelas chamas ou para andarmos no meio delas. Não importa, é por meio dessa fidelidade ao Senhor que a sua glória aparece. O cristão nunca vai sozinho para a fornalha. Se ele vai para a fornalha e lá ele queima, o Senhor está com ele. Se ele vai para a fornalha e Deus o livra, lá está o Senhor com ele. Por isso que a gente não pode medir a fé de ninguém, de nenhum cristão, nem a nossa própria fé, se estamos ou não passando por tribulação, se estamos ou não tendo aparente vitória em meio às lutas, porque às vezes, humanamente falando, nós estamos derrotados, mas diante de Deus nós estamos vitoriosos. Por quê? Porque estamos sendo fiéis a Deus, mesmo em meio à doença, tentação, à luta, estamos sendo fiéis ao Senhor acima de tudo, amando, cultuando, adorando ao Senhor acima de tudo. Por isso que a sua fidelidade diária, contínua, em pequenas coisas, em detalhes da sua vida, em todas as áreas da sua vida, te preparam para momentos assim. Porque se você não é fiel no pouco, quando você estiver no muito, você não vai ser fiel a Deus. Se você não consegue ser fiel a Deus em pequenas decisões, em pequenas atitudes, em atitudes diárias, você não vai ser fiel a Deus nesses momentos de grande desafio. Você é treinado nessa fidelidade diária, você é treinado nessa fidelidade no pouco, para que quando esses momentos cruciais, exponenciais aparecerem, você possa estar bem treinado nessa fidelidade, confiando em Deus no pouco para confiar em Deus no muito, sendo fiel a Deus no pouco para ser fiel no muito. Por isso que essa fidelidade contínua diária é tão importante. Que Deus glorifique seu nome nas nossas vidas, em meio às chamas, que possamos estar com o Senhor da glória em meio às chamas. Ele está conosco em meio às chamas. Ele não vai deixar vocês sozinhos para o meio das chamas. Ele não vai deixar vocês sozinhos para a enfermidade, para as lutas, para as tentações, para os desafios, para os enfrentamentos. Ele não vai deixar você sozinho. Ele estará lá com você. E que você tenha um único pensamento. Senhor, como o teu nome vai ser glorificado em meio a tudo isso? O que mais vai glorificar o teu nome nessa situação? O que mais vai glorificar o teu nome? Faz aquilo que mais vai glorificar o teu nome. Não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas seja feito aquilo que mais vai produzir glória, louvor, honra e exaltação ao teu nome. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa intenção e a nossa atitude. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesse texto tão fabuloso, tão extraordinário, para a glória de Deus.